Graça e paz, meus irmãos. Hoje começando um pouco atrasado, né? Expliquei para os irmãos agora há pouco que tive um problema aqui com a bateria do celular e precisei dar uma boa carga primeiro antes de começar, né? E essa é a razão porque acabei atrasando um pouco hoje para começar a nossa live. Hoje, Gênesis 4. Dando sequência a esse nosso bloco de leitura aí, o enredo é revelado, né? Então a gente está vendo aí o início desse enredo da história da nossa salvação, a história bíblica. Gênesis 4 vai contar a trágica história dos dois irmãos. Caim mata Abel. Vamos à leitura? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Muitos acreditam, irmãos, que ela exclama assim porque ela tinha esperança que fosse Caim, o tal descendente da mulher que iria vencer a serpente. Leve engano, né? Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Querida irmã Valquíria, irmã Dalmares, irmã Salvadora Rosa, irmã Simone Nascimento, sejam todas bem-vindas aí à nossa live. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, à qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael.
Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa leitura de hoje. Quero saudar aí nosso querido irmão David, irmã Amanda, Deus abençoe toda a família aí, irmã Nilceli, a irmã Adriana Vizela, a irmã Cristiane Oliveira. Deus abençoe todos aí que chegaram para participar da nossa live. Como fiz ontem, né, quero aqui chamar a atenção, destacar para os irmãos, né, uma Alda também chegando aí, né, Deus abençoe, meu irmão. Destacar para os irmãos algumas questões que aparecem aqui nas notas, né, textuais da Bíblia NVI, tá? Há um destaque aqui, versículo 11, quando diz, agora você é amaldiçoado pela terra, Deus diz a Caim. Uma variante textual diria, amaldiçoado é você e expulso da terra, ou ainda, amaldiçoado é você mais do que a terra, né? São opções de tradução. No versículo 15, quando diz aqui, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança, tá? E isso é conforme diz as versões. Septuaginta, que traduziu o Antigo Testamento para o grego 250 anos antes de Cristo, né? A Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim, a língua dos romanos, e a versão siríaca. Outro detalhe interessante é esse nome Nod, a terra para onde Caim se afastou, né? Nod significa peregrinação. Ele virou um ambulante, né, irmãos? Um ambulante pela terra. Irmã Josiane Terra, Deus abençoe. Seja bem-vinda, minha irmã. Outro destaque que é feito aqui no texto, né, no versículo 22, as ferramentas de bronze e de ferro feitas por Tubal-Caim, né? A frase seria, o que ensinou todos os que trabalham bronze e ferro. Né? Ele foi um mestre metalúrgico, né? Versículo 26, o último versículo. Começou-se a invocar o nome do Senhor, ou o verbo traduzido lá, proclamar. Então pode-se dizer que Enos, o filho de Sete, neto de Adão e Eva, foi o primeiro homem a promover um avivamento espiritual no mundo, né? Interessante isso. Adão e Eva ficam aliviados quando nasce Sete, porque a preocupação deles era o fato de o fiel dentre eles, que era Abel, ter morrido, né? Restando o perverso Caim. A gente já percebe aqui uma linhagem, né, de perversos se constituindo com Caim, tá? No capítulo 5, né,
vai mostrar aí a linhagem piedosa, né, de Sete. Hoje, meus irmãos, os dois conteúdos que quero compartilhar da Bíblia de estudo facilitado. Primeiro é o segundo perfil, né, de personagens que a gente vai conhecer ao longo da nossa jornada. Caim e Abel, irmãos de sangue. Diz assim, então, os jornalistas Philip Yancey e Tim Stafford. Eles dizem assim: Caim e Abel, Gênesis 4, foram os primeiros de muitos irmãos briguentos. Depois deles vieram Isaque e Ismael, Jacó e Esaú, Raquel e Lia, José e seus irmãos. Tudo dentro do livro de Gênesis, tá, irmãos? É algo característico em Gênesis e na vida. Parentes de sangue têm dificuldade de convivência e podem até se tornar rivais amargos. Querido irmão Wendel, Deus abençoe. Seja bem-vindo aí, direto aí do seu trabalho, né? Deus abençoe, meu irmão. Irmãos e todos os seus companheiros de trabalho aí. Caim ofereceu um sacrifício a Deus e depois matou seu irmão quando soube que Deus havia honrado a oferta de Abel. Gênesis não especifica por que Deus preferiu a oferta de Abel à oferta de Caim. Notem os irmãos, né? Que primeiro aparece lá o ofertante e a oferta. Aceitou Deus Abel e sua oferta, porém não aceitou Caim e sua oferta. Deus olha primeiro para o adorador, depois para a adoração, né, irmãos? Muito interessante isso. Adiante, no Antigo Testamento, Deus aceitou tanto ofertas de animais como ofertas agrícolas. Muito possivelmente, o problema de Caim residia em sua atitude, tá? Conforme diz lá em Hebreus 11:4, né? A galeria dos heróis da fé, que enaltece a fé de Abel, e diz lá então o texto assim, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Em 1 João 3,12, há também uma referência, só que agora a Caim, tá? E diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, como diz aqui Yancey e Stafford, né? O problema de Caim residia na sua atitude interior, né? Seja como for, Caim perdeu a cabeça quando as coisas não ocorreram do jeito dele. A Bíblia nos diz pouca coisa sobre Abel e uma boa quantidade sobre Caim. Infelizmente, isso faz sentido, uma vez que, como humanos pecadores, enxergamos mais de nós mesmos em Caim do que em Abel. Caim não escondia seus sentimentos. Primeiro, raiva invejosa, depois postura defensiva e, por fim, vergonha e medo. Em resposta a seu crime, Deus puniu e, ao mesmo tempo, protegeu Caim. Expulso de casa e forçado a perambular toda a vida, ele, no entanto, recebeu uma medida de proteção. O Senhor colocou em Caim um sinal, né? Versículo 15 aí. Que sinal é esse? Ninguém sabe. Os filhos de Caim definiram o padrão para a humanidade, conforme esta tem vivido desde então. Uma combinação de bondade e maldade. Por um lado, como músicos, metalúrgicos, agricultores, eles ajudaram a civilizar a terra. Por outro lado, os problemas de Caim foram transmitidos às gerações futuras. Enquanto Caim sentia vergonha por seu crime e castigo, seu descendente Lameque se vangloriava por seu próprio ato homicida. Né? Versículo 23 e 24. Questão de vida para a gente pensar, irmãos. Com qual das reações de Caim a Deus, raiva, postura defensiva, medo, vergonha,
você se identifica mais facilmente? Algo para a gente parar para pensar, né? E a reflexão de hoje: ameaça à porta. O mundo em desacordo com a vontade de Deus. Versículo 7. Palavras de Deus a Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Algumas Bíblias dos irmãos aí está: o pecado jaz à porta, né? A ideia é exatamente como a NVI traduziu aqui: ameaça, espreita. O verbo lá no hebraico traz a ideia, irmão, de tocaia. Que o pecado estava de tocaia, né? Para atacar o coração de Caim. Tudo começou por ele alimentar sentimentos de raiva, de rancor, né? E é assim que o pecado vai surgindo na nossa vida. A gente tem que estar atento, né, para não deixar isso acontecer. Ameaça à porta. O mundo em desacordo com a vontade de Deus. Em 3 capítulos, Gênesis montou o palco para a história humana. E agora exibe o desenrolar da história. O nascimento do primeiro filho, imagine o choque. A primeira adoração formal, a primeira divisão de trabalho. Um era pastor, outro era agricultor, né? As primeiras famílias amplas, as primeiras cidades e os primeiros sinais de cultura aparecem todos no capítulo 4. Mas um primeiro desses ofusca todos os demais. A primeira morte de um ser humano. Morte por assassinato. E assassinato cometido por irmão. Hoje, a justiça dos homens chama isso de fratricídio, né? O pecado invade o mundo através da primeira família. E a partir da segunda geração, as pessoas já estão matando umas às outras. A primeira parte de Gênesis mostra Deus intervindo frequentemente em reação a problemas em sua nova criação. Incapaz de ignorar a horrenda regressão humana, Deus age aplicando uma punição pessoal a Caim. Todavia, a inclinação para o pecado continua, sobretudo com um homem chamado Lameque. Não confundir com Lameque, pai de Noé, né, que a gente até vai falar sobre ele amanhã. Um passo à frente, outro para trás. Nem todas as notícias são ruins. A civilização progride depressa, com alguns aprendendo técnicas de agricultura, outros fazendo ferramentas de bronze e de ferro, e ainda outros descobrindo a arte, a música e as artes. Era, no mundo antigo, o equivalente a uma revolução digital, com um progresso incansável e aparentemente irrefreável a todo instante. Desse modo, as pessoas estavam cumprindo seu papel como administradoras do mundo criado. Apesar dos avanços, os humanos continuam a escorregar para a trilha da rebeldia. Todos que vieram depois de Adão e Eva enfrentam a mesma escolha: obedecer ou desobedecer a palavra de Deus. Com monotonia entorpecente, todos fazem a mesma escolha que os seus pais de origem: desobedecer. O alerta de Deus a Caim se aplica a todos nós. Se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Questões de vida para a gente pensar. O que você diria se Deus aparecesse pessoalmente para confrontá-lo por seu pecado? O que você diria? Como você se comportaria? Perceberam a arrogância de Caim? É a primeira pergunta feita a Deus, feita por Deus na Bíblia. É essa, né?
O que foi que você fez? Onde está o seu irmão? Viram a arrogância de Caim? Eu não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? Olha a arrogância, irmãos. Olha a arrogância. A pergunta então é essa. O que você diria se Deus aparecesse pessoalmente para confrontá-lo com o seu pecado? Algo realmente para a gente pensar. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Hoje, nosso fundo musical com o meu xará aqui, Cícero Euclides, né? Um apanhado de música, de canções de louvor, né? Louvores para orar e adorar, né? Que ele compartilha com a gente aqui, tá? Vamos então orar ao nosso Deus. Meu Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo desenrolar, ó Deus, dos fatos e o Senhor, ó Deus, no controle sempre de tudo. Tantas coisas que acontecem que não nos agradam, outros até nos desafiam, meu Deus. Mas maior é o Senhor, meu Pai. A nossa confiança está posta totalmente em Ti. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos a Ti apresentar nossa vida. O pecado tem sido na vida de cada um de nós exatamente como foi na vida de Caim. Uma ameaça à porta, sempre pronto para nos atacar, para se aproveitar das nossas fraquezas, se aproveitar dos nossos momentos ruins, das nossas inconstâncias e inconsistências morais, emocionais, espirituais, para de espreita nos atacar e tentar nos dominar. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós cada dia mais a força do Teu Espírito Santo para, ó Deus, ao invés de sermos conquistados, conquistar, ao invés de sermos dominados, dominar o pecado e podermos dar testemunho perante as pessoas para que elas também vençam e ajudem outras pessoas e assim, Senhor, um ao outro ajudando, possamos derrotar o mal na nossa vida, derrotar o pecado em nossa mentalidade, em nossas palavras, em nossas ações. Oh Deus, tem piedade de nós e nos ajude a andar na retidão dos Teus caminhos santos, meu Pai. Abençoe cada irmão que está participando dessa live, cada família que está representada aqui. Peço que o Senhor conforte a família lutada, Deus, daquele rapaz, ó Deus, que faleceu, que está sendo velado ali no nosso antigo templo. Enxuga suas lágrimas nessa madrugada, meu Pai, que se aproxima. Assim como todos os demais lutados, visita os enfermos, ó Deus, onde estiverem, que seja no leito de hospital, seja tratando-se em casa, que o Senhor, ó Deus, intervenha com o Teu poder de cura, meu Pai. Perdoa os pecados, anima os que estão desanimados, ó Pai, alegra os que estão tristes, fortalece aqueles que estão enfraquecidos, meu Pai, orienta aqueles que estão perdidos e desorientados, meu Deus. Ó Senhor, seja Tu a nossa defesa, o nosso escudo, o nosso refúgio e fortaleza, meu Pai. Nós entregamos a Ti a nossa vida, ó Deus, e que Tu nos dês uma noite de paz, renovo físico, mental, e amanhã, Deus, possamos com honra e com força renovada enfrentar mais um dia de trabalho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, né, a vida, né, de todos, né? A irmã Josiane está colocando, né, a esposa do irmão Cícero, né? Esse acho que é o rapaz que faleceu, né, que a irmã está falando aí, né? Deus possa abençoar a vida de todos, tá? E que tenhamos aí uma boa noite. E amanhã, meus irmãos, estaremos juntos. Amanhã a gente vai falar sobre o dilúvio, o primeiro grande juízo de Deus sobre a terra, né? Por causa do crescimento do pecado.
estamos próximos, né, de um novo juízo. Estamos preparados para ele? Vamos então amanhã, em nome de Jesus. Não deixe de ler, não deixe de preencher tua ficha, tá? Tua ficha guia, tá? Domingo eu vou entregar para quem está faltando, tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de todos. Até amanhã, querendo assim o Senhor, tá? Em nome de Jesus.